Exibido, gosta de andar no estilo. Bota uma Glock no baile e um balão. Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Me perdoa, por favor, se eu tô aqui no plantão. Não sei mais o que é amar, tu feriu meu coração. Eu só tava traficando, fazendo minha mãe chorar. Agora eu tô Tava lá, fazendo a caga chorar. Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá. MVK, o mais novo artista contratado pela maior gravadora de trap do Brasil, a Main Street. E essa contratação, que inicialmente era pra ser algo legal, algo positivo, ultimamente tem sido um pesadelo, porque o MVK tá sendo muito criticado desde o seu primeiro som lançado. Alguns dizem que ele é muito genérico e que tá fazendo um estilo de trap que já tá bem saturado no Rio de Janeiro. E a principal crítica que persegue o MVK é quando falam que ele é a cópia do Menor Todd. Velho escultor. E por outro lado, nesses últimos dias, uma música dele simplesmente explodiu no TikTok. E ele já de cara sentiu o gostinho do mainstream, virando trend no Brasil inteiro e chegando até no Menino Ney. Pois é, dá pra dizer que a carreira do MVK tá sendo bem intensa. E eu tenho algumas coisas pra dizer sobre isso, então nesse vídeo a gente vai tentar entender o lado do artista, o lado do público e o lado da gravadora. E vamos entender também se essas críticas são só hate gratuito no moleque, ou se realmente tem um fundamento que pode atrapalhar de verdade a carreira dele na cena do trap. Mas antes de conversar com vocês sobre tudo que tá rolando, eu vou te pedir pra deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal, porque se você curte trap, com certeza você vai curtir o Beatstation. Mas agora vamos pro vídeo. Pra começar, vamos olhar pro artista. Imagina que você é um moleque batalhador que tá ali no sonho de virar na música, mas você não tem muita condição pra gravar no estúdio, ou então pra comprar equipamentos pra te ajudar a produzir as músicas. Daí você decide usar o que você tem. Então você pega o seu celular mesmo pra gravar suas músicas e tentar fazer o que você ama. E boom, agora você tá na maior gravadora de trap do Brasil. E o resto é história. História essa que aconteceu com o MVK. E isso é muito foda de ver, né? Mas nem tudo são flores. Querendo ou não, quando você ganha toda essa atenção, ela vem acompanhada de pressão, vem acompanhada de cobrança por parte do público, meio que pra ver se você realmente é isso tudo que estão falando por aí e se toda essa visibilidade e números altos fazem sentido. E por mais que as pessoas tentem fugir disso, não tem como, porque essa cobrança acontece com praticamente todos os artistas que estouram e vão pro mainstream do trap. Aconteceu com o Teto, aconteceu também com o Chefin e até com o Matuê, naquela época que ele começou a crescer muito. Então, por mais doloroso que seja pro artista, esse processo é natural. Resumindo aqui, eu tô querendo dizer que o sucesso vem junto com a cobrança. Mas por que com o MVK parece que o pessoal tá pegando tanto no pé? É sério que eles estão fazendo isso com o moleque à toa? Então, na realidade não é bem assim, sabe? A real é que tem alguns motivos pra isso tá acontecendo agora. Assim como eu mostrei no início do vídeo, o MVK até agora tem feito alguns sons bem na pegada que o Menor Todd costumava fazer. E não tem muito como negar isso. Você sendo fã ou não, claramente dá pra perceber que o MVK tem muita referência do Menor Todd. E é lógico que uma parte da galera não vai gostar disso, né? Exibido, gosta de andar no estilo. Bota uma Glock no baile e um balão. Aperto na seda, jogo no balão. Pego essa Glock e jogo o pentão. Me perdoa, por favor, se eu tô aqui no plantão. Não sei mais o que é amar, tu feriu meu coração. Eu só tava traficando, fazendo minha mãe chorar. Agora eu tô Tava lá, fazendo a caga chorar. Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá. Mas na minha opinião, o pessoal tá tratando isso de forma errada. E tanto o pessoal que tá pegando no pé dele, quanto os fãs também. A galera que pega no pé usa essa situação pra atacar o MVK. E até ofender o moleque, rebaixando o trabalho dele. Como se ele não merecesse isso que ele tá conquistando. Sendo que o moleque tem mó talento. O moleque realmente é bom. E se você parar pra ver as músicas e prévias que rodam por aí, você vai notar que ele canta bem e que ele tem sim um potencial. Eu tão pequeno, já brinquei de trocar tiro. Na aversão quase perdi, foi o juízo. Essa lágrima que cai me deixando frio. Essa dor que consome é que eu aperta forte. Esse balão tá queimando igual chinói.
Mas por outro lado, eu também vejo que os fãs dele e outra parte da galera meio que fecham os olhos pro que realmente tá acontecendo, porque como a gente viu, facilmente dá pra perceber que sim, o MVK se inspira no Menotod. Também não precisa fingir que isso não acontece, né? Mas a gente tem que pesar na balança. O MVK ainda é um adolescente, um moleque de 15, 16 anos que do nada teve toda essa atenção virada pra ele. E é natural que ele tenha referências e que em algum momento ele acabe reproduzindo isso. Mas é exatamente aí que entra o papel da gravadora. Lá o MVK tá rodeado com alguns dos maiores artistas do Rio de Janeiro. Artistas esses que têm muita experiência no trap, seja experiência com público, experiência no mercado e por aí vai. Então eu acho que o ideal seria o pessoal da Main Street ter essa troca de ideia com o MVK e ajudar no desenvolvimento dele como artista. Isso não é só fazer um clipe da hora ou conseguir um feat bom, mas também ter uma vivência no estúdio, ajudar a criar coisas novas e diferentes, porque dá pra perceber que ele ainda tá se encontrando, ele ainda tá trabalhando pra achar a sua identidade musical. E eu tenho certeza que se o pessoal da Main Street tiver esse cuidado e atenção com o MVK, eles vão conseguir extrair o melhor dele, porque o moleque realmente é bom, e principalmente agora que ele tem uma estrutura foda, eu acredito que ele vai conseguir criar algo diferente com o tempo. Eu só tô sentindo que ainda falta essa troca de ideia e esse incentivo da Main Street pra ajudar o MVK a trazer algo dele próprio e que não fique tão parecido com a estética de outros artistas. Então eu acho que quando o pessoal parar de fechar os olhos pro que tá acontecendo e realmente cuidar disso, aí sim o MVK vai se desprender desse obstáculo que ele tá tendo agora e vai conquistar muito mais, porque ele é bom e tá vivendo um sonho que ele sempre buscou, e eu tenho certeza que ele não vai querer desperdiçar isso, né? Principalmente agora que ele virou trend lá no TikTok, depois de ter viralizado com o funk. Pois é, tô te falando, o moleque realmente é bom, e ele faz trap e também é muito bom no funk. Não é à toa que a música viralizou e chegou até no Neymar. E quando a música chega no Neymar, papai pode ter certeza que você já estourou. Então imagina a felicidade do MVK vendo que o Neymar e o Brasil todo tava curtindo e se divertindo com o som dele. E mais uma vez, com tudo nascendo de algo simples, já que essa versão da música Ei Amor, que viralizou no TikTok, foi gravada também pelo celular, e ele até usou um beat simples e antigo da internet. E por mais simples e genuíno que seja, disso aí nasceu um hit. Só no TikTok foram mais de 130 mil vídeos gravados com o refrão do MVK. Olha bem na minha cara, tu passa eu sou assim, mesmo eu te magoando. E ele que já tava com um certo hype no trap, agora furou a bolha e abriu novas oportunidades pra carreira dele. Então não, a Main Street não errou na contratação dele, e eles sabem o potencial que o MVK tem pra fazer um hit, ainda mais agora que isso tá sendo provado pra todo mundo. E pouco tempo depois de viralizar essa música no TikTok, eles já logo lançaram um videoclipe dela no YouTube. E essa música, que antes era só um funk, agora tem uma parte num beat de trap e outra no beat de funk. Ei, amor, olha bem na minha cara, desculpa se eu sou assim, mesmo eu te magoando, sei que tu gosta de mim. Mas infelizmente não para por aí, né? Assim como eu falei no início do vídeo, com sucesso a cobrança vem junto. E dessa vez com esse hit, os próprios fãs do MVK começaram a reclamar daquele velho problema de que a prévia tava melhor do que a música oficial. E sim, tem uma diferença da música oficial pra prévia que tava viralizada por aí. Mas pra você que achou isso ruim e não entendeu por que a música mudou, é só você pensar um pouquinho fora da caixa. Tipo, mano, vocês acham mesmo que o moleque ia lançar aquela versão que foi gravada no celular e em cima de um beat padrão da internet? Se fosse alguns meses atrás, talvez sim, mas é só pensar um pouco, porque agora o cara tá com uma puta gravadora foda por trás dele e com uma estrutura mó boa também. E eu gosto do beatzinho antigo também, e por mais que ele tenha ficado legal, é lógico que os caras iam produzir um beat novo e exclusivo só pra música do MVK. E também é claro que a voz dele ia ter uma pequena diferença quando a música fosse lançada, porque agora foi gravada num estúdio profissional e não no celular, sacou? Então nesse ponto os caras estão fazendo a parte dele, que é de lançar algo com qualidade técnica boa, porque eles sabem que o pessoal ia pegar no pé mais ainda, né? Mas agora eu tô feliz de ver o que o MVK tá conquistando. Ele realmente tá conseguindo um espaço e conseguindo fazer com que as pessoas enxerguem ele, e esse é o objetivo de qualquer artista que tá começando. Mas eu quero usar esse vídeo pra esclarecer algumas coisas que estavam rolando nesse caso, e também pra deixar um alerta pro MVK e pra Main Street, pra que eles deem uma prioridade e tomem um cuidado a mais, porque eu sei que o MVK é bom, mas ainda tá faltando ele trazer coisas diferentes pra tirar esse rótulo de, entre aspas, cópia. E isso que eu tô falando aqui não é hate, pelo contrário, é mais uma recomendação de alguém que quer ver a cena evoluindo. E eu também não quero ver um artista de potencial tão grande preso nisso. E pra vocês, público de trap, eu vou pedir só pra vocês não passarem dos limites quando forem cobrar um artista. É meio clichê isso que eu vou falar, mas tenta se colocar no lugar da pessoa. Imagina quando você finalmente tá realizando seu sonho e saindo da lama e do nada aparece um tanto de desconhecido pra rebaixar
rebaixar o seu trabalho que você fez ali de coração. É uma situação muito delicada. Então vamos ter um pouco mais de respeito. Se vocês acham que algo tá errado ou que merece alguma crítica, tenta fazer algo construtivo, algo que vai ajudar o cara a encontrar o próprio caminho e não ficar rebaixando e atacando as pessoas. Afinal, você não tá na pele do outro pra saber o que ele passa. A verdade é que você gostando ou não, o MVK é sim uma revelação na cena do Rio de Janeiro, que se for trabalhada da forma certa, vai conseguir superar essa situação e ir muito mais longe. E eu confio nisso. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o MVK nos comentários desse vídeo. Então comenta a sua opinião aí pra gente poder conversar mais sobre isso. E claro, se você gostou do conteúdo e da forma que eu apresentei aqui pra vocês, eu vou te pedir pra deixar um like e se inscrever pra receber os nossos próximos vídeos. E se caso você tiver caído aqui de paraquedas, eu te recomendo muito assistir os outros vídeos desse canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station. This shit is real. This is Beat Station.